Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates. Bom dia, é sempre muito prazer estarmos aqui. Hoje, a nossa sexta de autoconhecimento. Vamos falar um pouco de missão, de propósito, quem somos nós, porque o autoconhecimento, ele traz essa vertente. A gente precisa saber quem somos e precisamos saber também o que viemos fazer aqui. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aperta coraçãozinho, envie essa live para outras pessoas, para que elas também possam estar aqui conosco em mais uma manhã de sexta-feira. Não é verdade? Toda sexta estamos aqui, na sexta de autoconhecimento, e toda semana a gente traz um tema novo. E essa semana, vocês que escolheram, né? Eu coloquei lá a enquete e vocês optaram para a gente falar um pouco de propósito, um pouco de missão. E aí é engraçado que tinha todas as opções, né? Autoconhecimento, propósito, missão, frequência vibracional, e teve algumas pessoas que também votaram para ser todos. Por mais que eu vá falar de propósito e de missão, a gente acaba falando de autoconhecimento, a gente acaba falando de frequência vibracional. Por quê? Porque nós somos seres vibracionais vivendo uma experiência humana, não é verdade? Nós estamos aqui, nós temos um chamado maior, e esse chamado maior, né, que nos diz, meu propósito, a minha missão de vida. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, para que vocês entendam que todos nós temos um chamado. Todos nós viemos para cá, viver essa experiência humana, para quê? Para evoluirmos. Então, enquanto seres que estamos evoluindo, seja bem-vinda, Zaira. Então, enquanto seres que estamos evoluindo, a gente precisa de quê? A gente precisa praticar o amor incondicional e o desapego. Então, nosso principal chamado é esse: evoluir, crescer. E à medida que a gente vai praticando esse amor incondicional e esse desapego, a gente evolui. Então, nós viemos para cá para sermos pessoas melhores, seres humanos melhores. Nós não estamos aqui à toa, né? Como eu digo sempre, a gente não veio para cá só para trabalhar e pagar boleto. Então, o nosso chamado é esse, né? Nós temos um Criador, e aí vai da crença de cada um, mas existe um ser maior que ele nos colocou aqui com esse propósito maior, esse chamado, né? E a gente está sob essa governança de quê? De evoluirmos. A gente segue aqui evoluindo de acordo com a governança desse Criador. Então, quando eu falo nessa questão de propósito de vida, é você saber o porquê de estar nessa terra, né? Por que a gente está aqui? E mais uma vez eu reforço, nós estamos aqui para amar, evoluirmos, praticarmos o desapego. Então esse é o nosso principal propósito aqui, vivendo essa experiência humana, enquanto seres vibracionais que somos. Então você veio para cá com uma missão. Você veio para cá, em algum momento da sua vida você é cura, em algum momento você é curado. Tudo isso a gente veio para viver nessa experiência humana que estamos experimentando. A gente vem para cá, traz memórias, traz informações. E aqui eu não quero entrar na crença de ninguém, de cada um. Mas aí quando a gente chega aqui, a gente já traz uma bagagem emocional. E muitas vezes, essa bagagem emocional que a gente traz para viver essa experiência humana é de cura. E às vezes é para sermos curados. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, nessa questão da cura, de sermos curados. Então, você veio para isso, para curar e ser curado. E aí, quando
quando a gente fala de propósito, existe um propósito maior, existe um propósito menor e existe diferentes missões. E muitas vezes a gente fica nesse emaranhado de informações, a gente fica perdido. Eu preciso saber qual é a minha missão, preciso saber qual é o meu propósito. E às vezes a gente confunde, a gente pensa que uma coisa é tudo igual, às vezes é diferente e a gente fica muitas vezes confuso. Não é verdade? Por quê? Porque a gente não sabe qual é o meu propósito, ou qual é a minha missão, por que eu estou fazendo aqui? E essa confusão que a gente fica na mente, muitas vezes nos atrapalha. Então, nesse conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje, que eu trago para vocês hoje, é de uma certa forma fazer com que, com um pouquinho mais de clareza, a gente consiga diferenciar propósito, missão, o que a gente está fazendo aqui, por que somos do jeito que somos, por que a gente enfrenta certos desafios. Então você tem um chamado maior, que é o quê? Evoluir. Como é que eu faço esse processo de evolução? Amando de maneira incondicional e praticando desapego. Esse é o seu chamado maior. Qual é o meu propósito menor? O meu propósito menor é aquilo que o Criador estabeleceu para mim fazer aqui. Então, de uma certa forma, eu faço isso quando eu realmente pratico esse amor de maneira incondicional e eu pratico esse desapego. E aí, quando você começa a praticar essa questão desse desapego, desse amor incondicional, você vê que muitas coisas, elas conseguem fluir melhor na nossa vida. Só que tem outras coisas também que a gente acaba atraindo de uma certa forma, porque nós somos seres vibracionais e a gente tem esse poder de magnetizar situações para a nossa vida. E de uma certa forma isso também pode atrapalhar a nossa evolução. Então, quando é que isso pode atrapalhar? Quando você se depara com situações onde você poderia e deveria praticar esse amor incondicional e você não pratica. Quando você deveria praticar o desapego, você não pratica. Então a gente vai aumentando as nossas camadas de dores, as nossas camadas de sofrimento. Por quê? Porque o nosso ego não consegue, A gente não consegue praticar esse amor, a gente não consegue praticar esse desapego. Então isso de uma certa forma atrapalha o nosso chamado aqui. Porque a gente tem vários corpos, Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é um assunto bem mais... leva bem mais tempo, a gente pode entrar isso em outra aula, se for o caso. Mas a gente vê apenas o nosso corpo físico, Esse corpo físico a gente vê, mas a gente tem outros corpos. Temos os corpos átomo, etérico, E quando a gente se depara nessa vida, e a gente muitas vezes, bom dia meu lindo, muitas vezes a gente está aqui e a gente não está cuidando desse corpo físico que nos foi emprestado. Porque a gente chega aqui sem nada, até o corpo que a gente tem foi emprestado pela Mãe Terra, a grande natureza, o Criador. Ele nos trouxe para cá para viver essa experiência humana e a gente está nesse corpo físico, então a gente precisa cuidar. Porque um dia a gente vai voltar e esse corpo fica, não é verdade? Aí vem a questão da alma, do espírito, e aí cada um tem sua crença. O que acontece após a morte? Cada um tem as suas crenças, as suas... Eu não estou aqui para ferir a crença de ninguém, já falei. Mas aí quando a gente está aqui, vivendo essa experiência humana, a gente precisa praticar isso, não é verdade? E aí muitas vezes você chega aqui na Terra e com essa bagagem de experiência no seu corpo emocional, Porque a gente tem um corpo emocional, a gente chega aqui com esse corpo emocional muitas vezes ferido e a gente veio para cá para curar. É como se a Terra fosse, eu achei interessante uma analogia que eu escutei da Tassi Carvalho, é como se a Terra fosse um grande hospital. E a gente veio para cá para curar e para ser curado.
e depois a gente volta, depois a gente sai daqui e o nosso corpo ele fica, não é? A Bíblia já fala sobre isso. Existe uma passagem lá no Gênesis que diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. Isso significa o quê? Que nada é nosso. E na natureza há essa ciclicidade, né? Nada se perde. Já existe uma lei da física que também diz isso. Que na natureza nada se perde, nada se cria. Aí entra a questão da lei de conservação das massas, né? Que tudo se conserva, não é verdade? Com certeza vocês já ouviram falar isso. A lei de Lavoisier. Por que isso é verdade? Porque esse corpo que a gente tem aqui como empréstimo, quando a gente morre, ele fica aqui, ele volta para a Terra. E todos os nossos elementos, eles também voltam para a Terra. E começa tudo de novo, né? Há uma ciclicidade. Uma árvore cai, ela vai para onde? Fica no solo. E por aí vai. Então a natureza ela é muito cíclica. Então nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nós, seres humanos, nós somos assim. Né? Nós somos assim. Então quando a gente começa a entender que as coisas são assim, que a gente veio para cá, que até o corpo que a gente tem não é nosso, foi um empréstimo que nos fizeram, a gente começa de uma certa forma a praticar esse desapego. Que esse é o nosso propósito maior, estarmos aqui para quê? Para evoluirmos de maneira que a gente possa amar incondicionalmente e praticar esse desapego. Então quando eu acho que algo é meu, né? Quando eu acho que algo é meu, o que vai acontecer se eu ficar sem esse algo? Então é por isso que a gente sofre tanto, às vezes, não é verdade? Que bom, né? Fico feliz, graças a Deus e aos seus ensinamentos. Todos os dias eu estou me virando e isso é muito bom, me curando, isso. Então é muito bom isso. Essas informações, então quantas e quantas pessoas não sofrem porque não sabem disso, porque vivem na ignorância da ausência de conhecimento mesmo. Então é isso, quando eu acho que algo é meu, eu sofro quando eu fico sem aquele algo. Se vocês pararem agora para pensar em quantas e quantas situações do dia a dia, né, ao longo da vida, até aqui, vocês não já viveram, que não conseguiram praticar esse desapego e sofreram. Quantas e quantas coisas. A gente faz muito isso. Por quê? Porque a gente ainda tem um ego. A gente tem coisas que a gente carrega nas nossas memórias que a gente não conseguiu lidar bem com isso. Né? Então, nosso corpo emocional ele ainda tem essas informações. Muitas vezes a gente não conseguiu curar. E é por isso que a gente precisa praticar esse desapego. E aí, depois disso tudo, né, desse meu propósito maior, amar de maneira incondicional, que muitas vezes a gente não consegue, e também não consegue praticar o desapego, tem um propósito menor por trás disso ainda. E aí, quando é que eu sei que eu estou praticando esse meu propósito menor? Quando eu pego todos os meus dons e talentos e coloco à disposição do universo, à disposição da Terra, para ajudar as outras pessoas, para ajudar os outros seres humanos a também evoluir, a também serem pessoas melhores. Porque é para isso que nós viemos. A gente veio para ser pessoas melhores. Através de quê? Através do amor incondicional e da prática do desapego. E aí quando eu pego todos esses meus dons, esses meus talentos, e eu consigo ajudar outras pessoas para que elas também sejam pessoas melhores, que eu consiga ajudar outros humanos para que eles sejam pessoas melhores, eu estou de uma certa forma auxiliando para que a Terra seja um lugar melhor para se viver. É como se a Terra só pedisse duas coisas para nós. Olha, chega aqui, não estraga o que já tem, e quando você sair, deixa as coisas mais organizadas. É mais ou menos isso, é como se fosse isso. E aí, o que nós, seres humanos, né, que temos essa natureza bicho ainda que precisa ser trabalhada, a gente está evoluindo nisso, de ficarmos cada vez mais melhores, né, mas ainda a gente está com uma natureza muito bicho ainda, muito animal, e aí a gente vem pra cá e a gente começa a estragar as coisas. A gente começa a estragar as coisas.
Quando na verdade a única coisa que a gente deveria fazer aqui era cuidar da natureza, cuidar da Mãe Terra de maneira geral e cuidar de nós, cuidar uns dos outros. Mas aí por que a gente não faz isso? Por que a gente não consegue fazer isso? Né? Isso são perguntas para vocês refletirem. Por que a gente não consegue fazer isso? Por que eu não consigo chegar aqui, cuidar da natureza e ser uma pessoa melhor e cuidar das pessoas que vivem comigo, que eu ajudo outras pessoas? E muitas vezes aquilo que te incomoda, né? Às vezes é a forma de você retribuir como missão, como seu propósito menor. Por exemplo, tem pessoas que cuidam do meio ambiente, tem pessoas que cuidam dos animais, tem pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Tem como propósito cuidar de outras pessoas. Por quê? Porque em algum momento essa causa foi incômodo para ela. Ela de repente decidiu, eu vou usar meus dons e talentos. Muitas vezes a gente não faz isso de maneira consciente. Né? A gente vai fazendo, quando vê, está totalmente envolvido naquilo que a gente veio fazer aqui mesmo. Mas também tem muitas vezes que a gente não consegue acessar esse chamado e a gente fica perdido, né? Parecendo barata tonta, fica perdido. Bom dia, Udênia. A gente fica perdido aqui porque a gente não sabe o que veio fazer. A gente não consegue essa conexão com a fonte, com o todo, com o eu superior, e dizer assim, olha, eu vim para cá fazer isso e eu vou ajudar nisso. E aí a gente fica, né, veio para cá para fazer algo e volta sem fazer, sem desenvolver aquilo, depois volta de novo e por aí vai, né? A gente sabe que o assunto é bem mais complexo. E aí, quando a gente consegue desenvolver, né, esse nosso propósito menor, de uma certa forma, então a gente tem um chamado maior, tem um propósito maior e tem um propósito menor, ainda tem as nossas missões de vida aqui na Terra. Tudo isso para quê? Para amar incondicionalmente e praticar o desapego, para então a gente conseguir ser pessoas melhores. Exatamente, né? Olha isso, que interessante. A gente estraga o nosso corpo, o nosso próprio corpo, quanto mais a nossa casa. É exatamente isso. Então, se a gente não está conseguindo cuidar do nosso corpo, como que a gente vai cuidar do planeta? Mas é essa a nossa missão. Né? Não bagunçar o que já encontramos e sair e deixar um pouco mais organizado. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. E aí a gente enfrenta muitos desafios para cumprir esse nosso propósito. Então a ideia é sempre essa, que você volte, você sai daqui deixando ela um pouco melhor e você com certeza sendo uma pessoa melhor. Que você consiga exercer a sua cura aqui e também curar outras pessoas. Além de você ser curado, você também possa curar outras pessoas. Então tem o chamado, o propósito, né? Que é esse propósito, é propósito menor, propósito maior, e aí também tem a nossa missão, as nossas missões, digamos assim, né? Porque são 3 missões. E aí, quando a gente fala, né, a gente fica lá naquela ansiedade, eu preciso descobrir o meu propósito, eu preciso descobrir a minha missão de vida, aquela coisa toda, a gente sempre tem essa aflição, né? Por muito tempo eu passei por isso, e aí depois eu descobri que eu poderia usar os meus dons e talentos para ajudar outras pessoas, que isso para mim já estava valendo. E isso me faz bem, eu me curo e curo outras pessoas com aquilo que eu vim fazer. Só que não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que consegue. Por quê? Porque a gente não consegue fazer aquele mergulhinho interno para a gente entender as nossas questões emocionais. Muitas vezes a gente tem medo desse confronto, né? A gente não faz. Não é verdade? A gente tem dificuldade de lidar com isso. Por isso que eu defendo tanto a bandeira do autoconhecimento, porque a gente precisa, de fato, entender quem somos e o que viemos fazer aqui. Então, nessas 3 missões principais que eu vou dizer para vocês agora, a primeira missão, que é denominada de missão 1, é de você com você mesmo.
Então aqui entra a questão do autoconhecimento, não é verdade? Porque aqui na missão, a sua missão aqui nessa vida, nessa existência, é ser uma pessoa melhor para você mesmo. Então quais são as coisas que precisam curar em você? Quais são as suas feridas? Quais são as suas dores que você precisa trabalhar? Quais são os seus apegos? Quais são as suas inseguranças? Quais são os seus medos? Então isso você precisa trabalhar. Para quê? Porque quando a gente faz esse processo, a gente consegue ser pessoas melhores. Né? Eu tenho certeza que todos vocês que estão buscando esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, estão buscando o quê? Ser pessoas melhores. Então essa primeira missão é de você com você mesmo. Porque quando você se torna uma pessoa melhor, você consegue viver melhor em sociedade. Você consegue cuidar do outro. Entendeu? Então é isso. Então nesse primeiro momento você vai dizer, eu vou cuidar de mim. Eu vou saber o que eu preciso curar em mim. Porque aí quando você descobre que você precisa cuidar, curar em você, como você cuida de você, você consegue cuidar de outras pessoas. Você consegue amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque agora você sabe aquilo que não estava bom em você, você já sabe que precisa curar. Você já sabe o que estava doente em você, quais são as suas feridas, quais são as dores que você carrega. E você precisa fazer essa cura para conviver melhor com as outras pessoas, para amar as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas, para viver em sociedade, né? Com mais empatia, com mais altruísmo. Deixar de olhar para o próprio umbigo e olhar para a causa de outras pessoas, às vezes para a causa dos animais, enfim, você vai trabalhando essas questões. Mas primeiro você começa em você, né? Estabelecer a sua própria cura, né? Então nós trazemos muitas coisas que precisam ser curadas, muitas memórias que precisam ser curadas, e aí você precisa entender isso, né? Precisa entender o que dói em você. Quando você descobre o que dói em você, você consegue curar, aí você consegue olhar para o outro de uma maneira mais empática. Porque você diz, ele pode estar passando por aquele mesmo problema que eu já passei. Não é verdade? E aí a gente encontra, né, pessoas muito difíceis de lidar nessa nossa caminhada aqui, nessa nossa existência, que a gente precisa. E aí essas pessoas, de uma certa forma, elas nos mostram aquilo que em nós está reverberando, aquilo que em nós está precisando de cura. Porque por mais que você não queira, né? Por mais que você não queira, mesmo assim, o universo, o Criador, ele vai lhe colocar pessoas para lhe mostrar situações de que você precisa estabelecer essa cura, esse chamado. Oi, Arlete, querida, seja bem-vinda. Entendeu? Então você precisa, às vezes, você traz no seu corpo emocional a carência. Você precisa curar essa carência. E aí o que vai acontecer? Você vai atrair pessoas, né? Porque nós somos seres vibracionais vivendo uma experiência humana, então nosso corpo ele vai magnetizar outras pessoas. Para quê? Para mostrar para nós que nós somos carentes. Mas aí às vezes a gente não entende. Aí fica esse ciclo vicioso de carência, fica se repetindo. Às vezes tem gente que tem um bloco de abandono muito grande. E aí ela vem numa família, é abandonada. E aí vai atraindo situações e mais situações. Para quê? Para que o abandono seja mais uma vez jogado na cara dela. Mas aí a pessoa não entende. Ela não entende que a vida funciona desse jeito. E ao invés de ela buscar o processo de cura desse abandono, ela vai
passando adiante. Eu estou conseguindo passar de forma que vocês entendam? Vocês estão me entendendo? Né? Então é assim. Porque se vocês não estiverem entendendo, vocês podem perguntar, porque eu vou explicar com mais calma, dar mais exemplos, né, para que as coisas fiquem mais claras. Então essa primeira missão é essa, é a gente se curar, é a gente ser pessoas melhores conosco, para depois a gente poder desenvolver as nossas próximas missões. Aí essa é a nossa missão 1. Na nossa missão 2, qual é a nossa missão 2? Minha maior dor era a falta de amor próprio, e daí eu não entendia quando falava em amar o próximo. Pois é, e o próprio Jesus, ele já nos ensina isso, né? Qual é o principal mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí, quando a gente não consegue ter esse amor próprio, como é que a gente vai amar outra pessoa? Como é que eu vou amar outra pessoa se eu não me amo? Se eu não tenho esse amor, se eu não tenho esse amor, não é verdade? Então ama o próximo como a ti mesmo. Sim, como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Fica difícil. E aí a gente volta lá para o início. Qual é o nosso chamado aqui? Evoluirmos através de quê? Do amor incondicional. Através do desapego. E aí a gente se apega a essas situações de abandono, a gente se apega a essas situações de carência. A gente se apega a essas situações de falta de amor próprio e aí a gente não consegue evoluir, a gente não consegue amar o próximo. A gente vai atrair pessoas para que nos mostre o tempo todo que nós somos pessoas carentes, porque vai gerar abandono, vai gerar dor, vai gerar sofrimento. Tudo isso por quê? Porque a gente não consegue entender o nosso chamado. A gente não consegue desenvolver a nossa primeira missão, que é se curar, é se amar, é cuidar de si. Como é que um doente cuida de outro doente? Não é verdade? Então eu preciso dessa cura para poder curar outras pessoas. E aí a gente não entende. Se eu não consigo desenvolver a minha missão 1 do jeito que deve ser, como é que eu vou desenvolver a minha missão 2? E sabe qual é a missão 2? A missão 2 tem exatamente a ver com as nossas relações. Né? Com essas relações que a gente estabelece nessa existência, seja relações familiares, relações de trabalho, relações de amizade, relações amorosas, são essas relações. Então a nossa missão 2 é o quê? É resolver os nossos conflitos através das relações que a gente estabelece. Com certeza vocês conhecem pessoas bem difíceis de lidar, não conhece? Você diz, nossa, fulano é difícil. Ali nada mais é do que uma criança ferida. Todo adulto difícil carrega uma criança ferida, muito ferida. E aí essa pessoa não conseguiu fazer lá a missão 1, que é se cuidar, se curar. Aí ela sai aí pela vida dando patada em todo mundo. Não é verdade? Não tem esse tipo de gente? Às vezes, por que isso acontece? Porque ela não conseguiu se resolver, não conseguiu se curar, não conseguiu entender quais são as feridas da alma dela que ela precisa de curar. E aí isso sai, isso continua. E não conseguiu realizar o que tem que fazer aqui. Então, essa missão 2 tem muito a ver com o nosso núcleo familiar também. A gente nasce exatamente na família que a gente precisava nascer para crescer e evoluir. E às vezes parece muito doloroso, muito forte, porque às vezes a gente nasce numa família que ao invés de cuidar e proteger, né, ao invés de amar, de cuidar, de proteger, abandona, abusa. Isso por quê? Por que a gente veio? A gente escolheu essa família para melhorar aquilo em nós que precisava ser cuidado, ser curado. Mas aí a gente não entende, a gente não sabe. A primeira vez que eu vi isso, né, a primeira vez que eu ouvi isso, de que a gente nasce na família que a gente escolheu porque a gente precisava da cura que aquela família ia nos dar, foi num livro do
um livro de Ho'oponopono, né? O grande livro do Ho'oponopono. E aí eu fiquei em choque, eu falei, como assim? E aí depois eu fui procurar entender, né? E as coisas foram se encaixando. Então, se, por exemplo, se você vem com um bloco de abandono muito grande, né, essa questão do abandono, se vem muito forte no seu corpo emocional, aí você nasce numa família que vai o quê? Que vai fazer com que você se sinta abandonada, abandonado, porque você precisa curar isso. E aí a gente não entende. E aí por isso que existem umas relações tão difíceis, tão conflituosas, entre pais e filhos, entre irmãos. Muitas vezes essas relações difíceis são no trabalho. Às vezes a gente pega um chefe cruel, um colega de trabalho que está o tempo todo querendo nos puxar o tapete. E aí a gente não entende. A partir de hoje, se vocês conseguirem olhar para aquelas pessoas que desencadeiam algo difícil em você, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com o meu chefe. Qual é o sentimento que eu fico quando eu bato de frente com essa situação? É irritabilidade? É raiva? É ódio? Mágoa? O que é? Aí é isso que você precisa curar em você, não nele, porque ele está só refletindo, né? Você só magnetizou essa situação para lhe mostrar o que realmente precisa ser resolvido. E aí comece a resolver. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Então até mesmo quando a gente não tem consciência disso, o nosso corpo, ele vai atrair. Ele vai magnetizar pessoas para que lhe mostre aquilo que você precisa ver em você. Mas aí a gente não tem um senso de autorresponsabilidade, a gente culpa o outro. Porque é muito mais fácil culpar o outro. Ah, porque ele me irrita. Ah, porque ele me trata mal. E por aí vai, né? E a gente vai dando nome às relações, aos sentimentos. Quando na verdade a gente só precisava de quê? De olhar para si, olhar para dentro, entender se essa situação está acontecendo, o que é que em mim está reverberando para que eu atraia esse tipo de gente. Isso acontece muito nas relações amorosas, né? Faz um levantamento dos tipos de relacionamento que você teve e vê se não segue um padrão. Se você tem no seu corpo emocional, se tem a questão da traição, o que você vai atrair para você? Relacionamentos que lhe traiam. E por aí vai. É sempre assim. Então, quando a gente começa a olhar em nós aquilo que está ruim, né? Se a gente tivesse esse discernimento, essa sabedoria, quantas e quantas pessoas não precisariam dessas informações? Mas aí as pessoas não conseguem. Porque é muito mais fácil, né, culpar o outro, é muito mais fácil botar a culpa no outro do que a gente olhar pra gente e assumir. Não, isso aqui é porque eu tô. Além de ser difícil praticar a autorresponsabilidade, e também tem a questão de não saber. Então que a partir de hoje vocês consigam olhar para isso, né? Entender quais são as dores emocionais que o seu corpo carrega e que precisa ser curado. Quais são as feridas da sua alma que estão aí que precisam de cura. Porque se você tem rejeição, vai atrair pessoas para lhe rejeitar. Se você tem abandono, vai atrair. E por aí vai. Nessa nossa existência terrena, a gente possa olhar para essas situações e sermos pessoas melhores. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente para de achar que a vida veio nos bater, né? Que a gente veio para essa vida só para sofrer, e aí começa a dar um significado para as coisas. Porque com certeza vocês conhecem pessoas que sofrem, que a gente diz assim, nossa, fulano parece que nasceu para apanhar da vida. Fulano veio para cá para desenvolver uma cura e ele não está conseguindo desenvolver. E a vida está lá, dando situações, vai mostrando coisas.
O que é que eu preciso resolver? Se a pessoa parasse um minuto para pensar assim, o que é que eu preciso resolver na minha vida para eu deixar de apanhar da vida? Não, não é apanhar da vida. A vida está tentando me ensinar. Só que às vezes quando a gente, não consegue entender, quando não vai, a mudança, em algum momento ela vai ter que acontecer. Quando não é por amor, é pela dor. Então às vezes a gente cansa de viver nesse loop, de dor e sofrimento, e aí vai procurar ajuda. Aí as coisas começam a fluir, começam a ajudar, porque você começa a entender, você começa a ver em você aquilo que precisa ser melhorado. Então você nasceu na família certa para desenvolver a sua cura. As pessoas que estão chegando na sua vida são as pessoas certas para você desenvolver a sua cura. Então esse bloco emocional que você carrega de dor, de sofrimento e por aí vai, ele está aí para quê? Para você se curar. E a vida, ela vai lhe dar situações. Vai lhe trazer pessoas, situações. Para quê? Para você entender tudo isso. Então não é que a vida está batendo em você, a vida está querendo lhe mostrar que você precisa de praticar esse desapego, praticar esse amor incondicional, para ser uma pessoa melhor, para acabar com esse sofrimento. A gente não veio para cá para isso, para amar, para sermos pessoas melhores. Então, se você é uma pessoa que carrega muita raiva, carrega muito rancor, carrega muita mágoa, muito ressentimento, para o seu próprio bem, eu lhe digo, cure-se. Comece a liberar perdão. Comece a limpar essas memórias de dor, de sofrimento, fazendo Ho'oponopono, fazendo EFT, Mas vai fazendo, vai limpando. Porque são as duas técnicas que eu conheço assim, que melhor fazem esse processo de limpeza, Ho'oponopono e EFT. Então vai fazendo. Então é como se, de maneira bem resumida, Sua missão 1 é se amar e a missão 2 é amar o próximo. É isso que você tem que fazer. Não é minha missão 3, não tem outra? Tem. A missão 3 é quando você já curou, já consegue amar o próximo, você pega, é o seu servir aqui. A própria palavra de Deus já diz, maior é o que serve. Então a gente veio para cá também para servir as outras pessoas. Então tudo aquilo que você já trouxe como dom e talentos, se você já conseguiu estabelecer as suas curas, você vai usar para servir outras pessoas. Muitas vezes essa terceira missão está muito ligada com a nossa profissão. Muitas vezes está ligada com a nossa profissão, que a gente desenvolve uma profissão que ajuda outras pessoas e a gente ainda é remunerado por aquilo. Às vezes não, mas às vezes é. Então, quanto mais a gente serve naquilo que a gente veio realizar aqui, mais a gente é recompensado. Porque é uma lei de troca, O universo é isso. Existem várias e várias leis, mas também tem essa lei do dar e receber. Porque se a gente só der, causa desequilíbrio. Se a gente só receber, também causa desequilíbrio. Então tem que estar equilibrado, dar e receber. Então a terceira missão está muito relacionada com essa questão do servir. De eu me servir com aquilo que eu sei e aquilo volta para mim. Eu sirvo e volta para mim. É sempre assim. É você usar as suas competências, em prol de quê? De ajudar outras pessoas. E aí é interessante entender que o nosso servir não está relacionado com todas as pessoas do planeta, não. Tem pessoas específicas que querem aquilo que você veio entregar aqui. Tem pessoas específicas para fazer isso. E essas pessoas que você veio servir, elas vão chegar até você. Porque às vezes a gente acha que veio para servir o mundo todo. Não, a gente não dá conta de servir o mundo todo. A gente tem pessoas específicas para a gente servir, para ser servido também. Não é verdade?
tem as pessoas específicas, tem os seres que vão aparecer na nossa vida para a gente desenvolver a nossa cura e por aí vai. Então a vida é isso, né? A vida é isso. E o seu servir não é para você, é para servir outras pessoas. Então, por mais que você tenha dons e talentos que você queira esconder só para você, não é para isso, é para você servir a outras pessoas. Né? A gente veio para cá para ser luz, não só na nossa própria vida, a gente ser luz na vida de outras pessoas. Servir outras pessoas. Essa é a relação que existe nesse universo, né? Exatamente. Né? Servir a nossa missão. Então a gente tem esse chamado, né, de servir. E a gente precisa servir as outras pessoas. E é isso. O que a gente precisa de fato? A gente precisa saber quem somos, o que viemos fazer aqui e disponibilizar isso para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Só que aí vale salientar uma coisa, né? A gente carrega muitas crenças negativas em relação ao nosso propósito. Muitas vezes você tem um dom de cura e as pessoas dizem, porque você não pode receber por isso. É crença, né? Bom dia, querida. Então muitas vezes é isso, a gente precisa fazer esse alinhamento, né? Buscar entender se nossos projetos, os nossos propósitos, as nossas missões, os nossos chamados aqui. O que eu estou fazendo aqui? E mais uma vez eu repito, você não veio para essa dimensão, para essa terra, só para trabalhar e pagar boletos. E agora que eu dei esse cutucãozinho, né, vocês, aí vocês vão ficar aí procurando, entender o que eu preciso curar, onde que eu preciso ajudar outras pessoas, quem são as pessoas difíceis que estão na minha vida para que eu me cure, o que essas pessoas desencadeiam em mim, e por aí vai, começa esse processo de investigação, né? Que agora é como se a gente tivesse uma pista do que fazer, é mais ou menos isso. Quando a gente fala de propósito e missão, é mais ou menos isso, a gente começa a ter uma pista do que fazer, do que vai fazer a partir de agora. Agora eu entendo das coisas desse jeito, então eu vou começar a olhar. Para a gente lidar melhor com essas situações desafiadoras, né? Porque a gente sempre vai ter situações desafiadoras, porque a gente está num planeta de baixa dimensão. Né? Então tem muito peso aqui, muito peso mesmo. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendam aquilo que eu queria passar, né? E a partir de agora a gente consiga entender o que a gente precisa fazer para vivermos melhores e sermos pessoas melhores na nossa vida e na vida de outras pessoas. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem colocar lá abaixo da live, eu vou deixar salva. Né? Gratidão para vocês que ficaram até o final, gratidão para quem vai assistir a gravação. Né? Desejo muita luz no caminho de vocês, muito amor incondicional, muito desapego, porque quando a gente pratica o desapego, a gente começa a diminuir esse sofrimento, né? A gente começa a diminuir esses blocos de dores que existem no nosso corpo emocional, ok? Então fiquem todos com Deus e até sexta-feira em mais uma sexta do autoconhecimento. Tchau!